Oi pessoal, tudo bem? Feliz Ano Novo, que em 2025 muita coisa boa aconteça nas nossas vidas e que a gente possa continuar seguindo a caminhada com muita saúde, paz e cultura. Os fãs da cultura geek que amam tecnologia, videogames, cinema, quadrinhos, animes e outros produtos da cultura pop agora contam com um espaço de literatura na Biblioteca Estadual Isaías Paim, localizada na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Curador do local, Johnny LaRocque, concedeu entrevista ao Fazendo Arte de Março para falar a respeito dessa iniciativa. A ideia de criar o espaço foi dar oportunidade para o pessoal ter acesso, porque o mangá é uma coisa cara hoje em dia, né? E tem títulos aqui que estão completos. E talvez a pessoa que colecione e não tenha tido a oportunidade de continuar, ver essa outra versão, a continuação. Por exemplo, tem animes aqui, inclusive no Brasil, que vieram de forma até clandestina, as pessoas tiveram acesso até uma parte da história. Outra parte foi adaptada em live action, mas o mangá ele conta a história original, então as pessoas têm a oportunidade de conhecer a história na íntegra, original. E graças à biblioteca, que tem um acervo até considerável, a pessoa pode ter acesso à história completa, que nem o Reborn, por exemplo. O Dragon Ball, nós temos também a Sakura Card Captor, que é mais voltado para o público feminino, mas todo mundo gosta. Temos também o Yu Yu Hakusho, que no caso, o Yu Yu Hakusho, ele tá na moda de novo, né? Ele estreou primeiro aqui no Brasil em forma de anime, lá na TV Manchete, nos anos 90, e fez bastante sucesso por conta da dublagem, que a dublagem usava bastante termos que a gente usa no cotidiano. Tipo, berimbau não é gaita, rapadura é doce, mas não é mole não. Então, essa coisa brasileirada fez bastante sucesso. Seus safados! O que estão fazendo aí? Ainda bem, professor. Podem ficar sossegados. O que ele fez? É brincadeira. E no caso agora, que ele voltou à tona por conta do live action que está saindo na Netflix, que dividiu opiniões, é claro, né? Tem gente que gostou, tem gente que não gostou, mas pra mim ficou legal. O público que gosta dessa parte geek, essa parte nerd, ele movimenta a economia de uma forma grandiosa. Hoje, por exemplo, eu devo deixar claro que a parte geek, a parte nerd, ela não é só mangá e nem só anime. Ela tem a parte de filmes, ela tem a parte de quadrinhos americanos, ela tem essa parte de games, que inclusive a parte de games é a que hoje superou até mesmo o cinema. E essa parte de movimentar a economia, hoje, só no Brasil, em 2021, foram bilhões. Então, é uma grande importância. E hoje, tem muitas pessoas assim que tentam ter o acesso, mas não conseguem por questões financeiras. Hoje, o acervo ele conta com 871 mangás. Mas, se for contar livros e HQs, o acervo é muito maior. Os mangás, eles são para consulta local. A pessoa pode estar vindo à biblioteca, pode estar procurando o pessoal para orientar qual título conhecer, ou já se conhece mesmo o título, pode vir pegar e fazer uma leitura local no espaço. Está disponível para todo mundo. O Goku ele é baseado num folclore japonês, que é o Homem Macaco lá e tal, que faz parte de uma lenda, uma jornada ao oeste, que seria o título original. E o Jack Chan foi referência para a criação do Goku. Por conta só dessa parte cômica, dessa parte de luta, ele quis transportar isso. Na verdade, o Dragon Ball, ele teve várias versões até chegar no que ele chegou hoje. Mas, com certeza, o criador, ele falou mesmo que a inspiração dele foi o Jack Chan. Que o Dragon Ball mesmo surgiu por conta do Jack Chan. Eu gravava vídeo de lutas, eu fiz Kung Fu durante 12 anos, 13 anos, minha arte marcial principal, e por conta de uns vídeos que eu gravei na internet, na época do extinto Videolog, não era nem o YouTube ainda, ele viralizou na Índia, viralizou na China, em alguns países árabes também.
por conta disso eu tive a oportunidade de conhecer o Jack Chan. Agora, você confere matéria que eu fiz a respeito da Casa do Artesão de Campo Grande, que em setembro do ano passado celebrou 49 anos, para mostrar um pouquinho desse espaço de divulgação e comercialização do artesanato de Mato Grosso do Sul. O local é referência para a arte regional e importante ponto turístico de Campo Grande. O material foi exibido no Fazendo Arte de março do ano passado. Construído entre 1918 e 1923, o prédio histórico em que atualmente funciona a Casa do Artesão está localizado no cruzamento das avenidas Afonso Pena e Calógeras, no coração de Campo Grande. Seu funcionamento é ligado à Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul. A principal missão é a valorização, a divulgação do nosso artesanato regional, a comercialização, que o artesão aqui deixe em consignação os seus trabalhos aqui na Casa do Artesão, é um meio de fortalecer, de fomentar o nosso artesanato, a cultura regional. E é um espaço muito importante, que é uma vitrine do nosso artesanato. Conforme Eliane, na Casa do Artesão há em torno de 3.500 itens disponíveis para comercialização, provenientes de quase 400 profissionais cadastrados no PAB, Programa de Artesanato Brasileiro. Cerca de 1.500 artesãos estão credenciados no local. Geralmente é feito, tem que ter um bom acabamento, né? Tem que ter uma boa apresentação esse trabalho, né? E com referência regional. De chaveiros a R$ 6,00 até uma escultura em formato de águia, no valor de quase R$ 4.000, a diversidade de peças transforma o local no Museu do Artesanato Regional. 90% delas estão à venda. O preço médio varia de R$ 80 a R$ 100. Secretária da Confederação Nacional dos Artesãos, Bia Barros destaca a importância do espaço para o universo cultural sul-mato-grossense, que possui 8.500 profissionais, segundo informações do SICAB, Sistema de Cadastramento do Artesão Brasileiro, ligado ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. É o único local que nós temos onde o artesão do MS coloca a sua produção para comercialização e aonde todo o turista que chega no nosso estado, chega em Campo Grande, pergunta aonde que encontra o artesanato, o artesão do MS. A informação, a indicação é a Casa do Artesão, então ela para nós é fundamental. Mas ela é pequena para os 9.000 artesãos que a gente tem dentro do estado. Aí a gente tem outros locais de comercialização pequeno que também não comporta. Na realidade, a gente também precisava ter no Mato Grosso do Sul o centro comercial do artesanato como um todo, como todos os estados têm, onde o artesão possa estar lá comercializando a sua produção, o seu mercado do artesanato, como tem outros locais e nós não temos. Então, o artesão, para a cultura local de um estado, está falando do processo como um todo, né? Das informações, né, que existe daquele povo, daquele lugar. O prédio que abriga a Casa do Artesão foi inicialmente construído para ser residência e comércio. Em 1924, o local passou a ser a sede da primeira agência do Banco do Brasil na cidade. Esse cofre aqui mantém viva essa memória. Em 1º de setembro de 1975, o local se tornou centro do artesanato regional e em 1994 foi tombado como patrimônio histórico e cultural de Mato Grosso do Sul. Já passou por 3 revitalizações e recebe em torno de 300 a 400 visitações diárias, sendo que 90% desse público
são turistas. As peças de artesanato expostas e comercializadas na Casa do Artesão projetam a cultura sul-mato-grossense e dos povos indígenas da região. Também reproduzem o Pantanal e o Cerrado, biomas predominantes no estado, por meio de variados tipos de matéria-prima, como argila, massa de modelar, madeira, fibras, vidro e cerâmica. O nosso forte aqui é os bugrinhos da Conceição, né? O bugrinho do Mariano Antunes, que é neto da Conceição. As cerâmicas Terena, Caduel, que é muito forte, muito vista, muito respeitada. E os bichinhos do Pantanal, de cerâmica, de biscuit. Então é uma variedade de trabalhos, né? De diferentes etnias, diferentes técnicas. Muito mais que centro de divulgação e comercialização do artesanato regional de Mato Grosso do Sul, a Casa do Artesão é referência para a arte regional e importante ponto turístico de Campo Grande. O espaço está aberto de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 8 da manhã às 2 da tarde. A entrada é de graça. O disco de vinil é considerado um marco na história do entretenimento musical, ajudando a criar novos hábitos, seja entre os ouvintes e os produtores musicais. Foi desenvolvido em meados da década de 1940, permanecendo popular em todo o mundo até o surgimento do CD e outras mídias mais avançadas. Seu dia é celebrado em 20 de abril, em homenagem ao músico Ataúfo Alves, que morreu em 1968, exatamente nessa data. O Fazendo Arte de Abril abordou a importância dos discos para a cultura por meio de 2 colecionadores. Aqui em Campo Grande eu tenho em torno de 32 mil, mais ou menos. Mas eu tenho uma coleção fechada em Maringá, no Paraná, que são de 18.500 vinis. Comecei bem criança ainda, porque na minha casa era uma casa que se ouvia muita música e eu cresci nesse meio. Aí passei a colecionar o vinil. Meu pai me deu o primeiro disco, Carmen Miranda, e daí para cá fui só comprando, colecionando. No ano de 89, eu mudei para o Mato Grosso do Sul. Era de? Maringá, especificamente para Dourados. Em Dourados, começou a se fechar as rádios AM e a vender as coleções. Aí eu aumentei muito a minha coleção por isso. Comprei muito disco das rádios AMs e fui adquirindo essa grande coleção. Os meus preferidos são o rock. Eu gosto de Beatles, gosto de Queen, gosto da turma do passado, as bandas pesadas mesmo, porque eu fui no primeiro Rock in Rio. O ano era 1985. O vinil é uma viagem no tempo, né? Por quê? Da onde eu saberia que Brigitte Bardot, uma artista francesa, era cantora? Só através do vinil. Então, o vinil te remete a muitas histórias, te leva para outros países onde você não conhece a pessoa, mas você passa a admirar e você quer colecionar também. O vinil te remete a uma outra história, a uma situação, a uma coisa na sua vida. Então, é isso. O vinil não morre jamais. Desde o ano de 2000, que eu venho catalogando os CDs regionais dos músicos que gravaram para o Mato Grosso do Sul. Hoje, esse acervo já consta com mais de 600 discos de vinil dos músicos sul-mato-grossenses, desde a década de 1950 até a atual. Então, são mais de 600 discos de vinil dos nossos músicos e mais de 2.000 CDs já catalogados no nosso acervo, para que o Museu da Imagem de Som preserve esse acervo. Nosso objetivo é disponibilizar todo esse acervo no MIS, Museu de Imagem de Som de Mato Grosso do Sul, para que seja preservado a história musical dos nossos artistas. A parceria que nós temos com o Museu da Imagem de Som, o MIS, aqui de Campo Grande, é uma parceria que decorre de vários anos. A representatividade desses artistas
para Mato Grosso do Sul, para a cultura sul-mato-grossense, de uma forma geral, é de uma representatividade imensa. Por quê? Porque é o celeiro musical do nosso estado, é a história musical do nosso estado, e esses músicos contribuíram para essa grandeza musical dos seus poemas, das suas histórias, das suas músicas, inclusive deixando um legado gigantesco para as futuras gerações. A magia do disco de vinil é maravilhosa. Primeiro, a começar pela parte estética do disco de vinil. Você tem uma capa 31 centímetros por 31 centímetros, uma foto grande, que as pessoas possam identificar todos os componentes dessa capa do vinil. A contracapa com a parte técnica, que tem lá todos os músicos que participaram daquele disco. O encarte interno, que também tem as letras dessas composições, informações maravilhosas dos poemas que foram executados. Sem contar com a qualidade sonora do disco de vinil. Agora tem intervalo, já já eu tô de volta, fica ligado aí. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cleo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Em 5 de março é celebrado o Dia do Filatelista Brasileiro. Eles organizam e separam os selos de acordo com países, épocas, temas, variedades, entre outros critérios. Por conta disso, eu bati um papo com o corretor de seguros, Juvenal Soares, que coleciona selos há 46 anos e possui acervo com mais de 5.000 figuras para o Fazendo Arte de março de 2024. Se você ainda não viu, veja agora. Oi pessoal, tudo bem? A gente está no mês de março e no dia 5 é celebrado o Dia do Filatelista, que é aquela pessoa que coleciona selos. E existem colecionadores em diversos cantos do mundo, e inclusive aqui em Campo Grande. Eu estou aqui com o Juvenal Soares, ele é corretor de seguros, ele está com 54 anos hoje e começou a colecionar selos quando ele morava em Corumbá, aos 8 anos de idade. Então já são 46 anos colecionando selos, né, Juvenal? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse início, o que te despertou, né, a vontade de estar começando a colecionar os selos. Então, eu comecei com 8 anos, eu fui apresentado, né, os selos através de um vizinho, amigo meu, né, que era mais velho e começou a colecionar. E nisso eu fui com ele, era pequeno, fui com ele até, né, um outro amigo dele para eles trocarem. E fiquei olhando ali a troca e aquilo me entusiasmou, né? Peguei gosto, achei bonito as figurinhas ali, né, como muita gente até a gente chamava quando era pequeno. E nisso eu ganhei alguma deles, né? E ali eu comecei a buscar, né, sair atrás de tio, de tia, pedindo carta, né, se tinha carta em casa para recortar o selo e, né, guardar, né? E com isso começou minha coleção começou assim, começou juntando, né? E aí com o tempo eu fui adquirindo mais peças e com 22 anos como eu já tinha bastante coisa, né, bastante material acumulado, eu comprei o álbum definitivo e aí comecei a colecionar com mais seriedade, né, com mais profissionalismo. Isso foi a partir dos 22 anos, né, que você falou? Com 22 mais ou menos eu comecei com uma coisa mais focada, mais séria. Porque a gente não imagina, mas para quem coleciona selo,
tem que ter muitos cuidados, né, para proteger eles de ferrugem, de estar adquirindo um bolor aí, né? Isso, o selo você não pode ficar pegando muito, né, ele com as mãos, com os dedos, porque acaba passando um pouquinho de gordura e isso acaba estragando o material. A gente usa muito uma pinça, né, a gente chama de pinça filatélica, né, própria para você estar segurando, manuseando, e uma lupa para você poder né, aumentar o tamanho ali, tá lendo alguma nota que o selo tenha, vendo alguma imperfeição que ele tenha, né? Então esses são os materiais corretos de você manusear um selo. E a forma correta de guardar também a gente usa um protetor plástico, né, específico, né, para filatelia, para evitar que o selo adquira manchas de ferrugem, né, com ao longo do tempo, né? Já que é um papel, né? Nada mais é do que um papel, né? Muitos filatelistas costumam colecionar os selos de acordo com alguns temas, e no seu caso, você coleciona selos do Brasil a partir de 1843, que foi quando eles começaram, né, a surgir aqui no Brasil, né? Isso, o primeiro selo brasileiro, né, que a gente chama de olho de boi, né, ele foi criado em 1º de agosto de 1843, né, nos valores de 30, 60 e 90 réis. Né? Então esse foi o primeiro selo postal emitido pelo Brasil. O Brasil foi o segundo país no mundo a criar o selo postal. E queria que você falasse um pouco sobre a história, né, do selo. Começou lá em Londres, em 1940, Isso, né? 1840. Exatamente. O primeiro selo postal do mundo foi criado em 1840, na Inglaterra, pelo Sir Rowland Hill. Né? É engraçada a história, a criação do selo, porque antigamente, na Inglaterra lá, as cartas eram enviadas, né, para as pessoas, e quem pagava a carta era quem recebia, não era quem mandava. Quem recebia que pagava a carta. Né? E com o tempo, muitos não queriam receber, não tinham dinheiro, não pagavam, devolviam, né? E era um prejuízo para o governo, para o correio local. Né? E muitos pegaram a tática de mandar alguns códigozinhos no envelope, que aí a pessoa pegava, dava uma olhadinha, então ela já sabia o que se referia àquela carta. E aí recusava, não pagava. Então por isso, em 1840, né, foi criado o primeiro selo postal na Inglaterra, né, o Penny Black, né? E o Brasil foi o segundo, em 1843, lançando o olho de boi. Muito curioso isso. E também queria que você falasse a respeito, né, dessa infinidade de temas que a gente tem por meio dos selos, porque eles contam, de certa maneira, um pouco da nossa história, né, da história do Brasil, no caso, os selos brasileiros, e de diversos momentos, né? A gente chama de coleção clássica aquela onde você procura ter todos os selos que o país emite, né? Desde o primeiro até o atual, né? Isso é uma coleção clássica, você tem todos, né? Sem exceções. Agora, dentro da filatelia, você pode escolher qualquer área de seu interesse. Então você tem fauna, flora, esportes, literatura, religião, tem aviação, astronáutica. Então você tem um leque de opções que você pode só se aprofundar naquela categoria que você gosta, que te chama atenção, que você tenha mais afinidade. Então você não precisa ficar amarrado, né, na obrigatoriedade de fazer uma coisa só. Até porque hoje em dia, né, é difícil você ter todos os selos, né, de tudo quanto é lugar, né, não dá. Existem, né, muitos leilões onde os filatelistas podem também estar adquirindo selos que são raros, né? Os selos brasileiros, né, você pode estar adquirindo nas lojas dos Correios. Né? Todo selo que é lançado no Brasil, eles enviam para as agências dos Correios e você adquire lá. Ou através do site dos Correios também você tem condições de adquirir. Né? Outra opção, se você está atrás de alguma peça específica, uma peça mais difícil, são os leilões que ocorrem nas filatélicas em São Paulo, Rio, né? Na região sudeste, ele tem várias filatélicas que fazem leilões de peças tanto brasileiras como peças estrangeiras. Aí dependendo da sua procura, né, do que você precisa, né, então ali, através deles você consegue adquirir alguma coisa específica. E nesse universo tem selos raros assim que chegam a custar até 10 mil reais, né? Ou mais, de repente. Tem, sem dúvida. A filatelia, ela tem... A gente tem várias peças brasileiras aí que tem esse custo, que chega nesse valor. Tem peças internacionais aí, estrangeiras que... outro dia eu estava vendo uma reportagem, uma peça foi adquirida em leilão nos Estados Unidos e chegou a 25 milhões de dólares.
né, que é o Oni Magenta. É um selo raríssimo e, né, tem esse valor aí, esse pequeno valor. E alguém comprou, né? Com alguém certeza. comprou. Alguém tem essa dinheiro, peça guardada. Né? Viu, ô Juvenal? E queria agora que você frisasse um pouco, destacasse essa questão da importância do filatelismo para a nossa cultura, né, de uma maneira geral. Porque você disse que te remete muito à questão assim, da nostalgia, né? Uma das coisas que mais me trouxe, né, para a filatelia foi que você pode, através dos selos, fazer uma viagem pelo mundo, né, conhecendo a história de cada país, cultura, religião, você expandir a mente, né? Então a filatelia, para mim, eu vi ali uma forma de eu conhecer o mundo, né? Eu vi o mundo através dos selos, né? Conhecendo monumentos, vendo sobre história, sobre grandes líderes, pesquisadores, cientistas, pessoas que tiveram relevância em seus países, né? Construindo a história daquele país ali, naquele determinado momento político, né? Então isso trouxe uma referência enorme, uma bagagem cultural muito grande. Então por isso que eu, né, me aficionei e não parei até hoje. E hoje, Juvenal, você tem uma coleção de aproximadamente quantos selos? Olha, estimando de 5.000 selos para frente, aí eu tenho, com certeza. Uma fortuna sentimental muito grande, né? De um grande valor. Com certeza, mais sentimental. Vamos dar uma olhada então? Vamos, vou te mostrar algumas peças bacanas aqui. Entre as relíquias da coleção de Juvenal estão selos do centenário do Clube Corinthians, emitidos em 2010 numa tiragem única. São os únicos selos do Brasil em tecido. Pesando cerca de 400 quilos, o monumento de bronze em homenagem ao poeta Manuel de Barros, localizado no canteiro da Avenida Afonso Pena, entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino, na região central de Campo Grande, foi inaugurado em dezembro de 2017, sendo que em abril de 2021, um dos pés do escritor foi arrancado e furtado por vândalos. Na primeira quinzena de março de 2024, a estátua ganhou revitalização e nova iluminação cênica, realizadas pelo artista plástico campograndense Ike, autor original da obra. Meli Sena, gerente de Patrimônio Histórico e Cultural da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, e o artista Ike falaram ao Fazendo Arte de Abril sobre essa ação. Manuel de Barros, ele é um dos nossos maiores escritores no nosso estado, né? O nosso estado que é um estado de formação, de criação recente, e a gente tem nessa figura do Manuel como um dos nossos maiores representantes, né? Nós temos diversos grandes escritores, mas ele teve esse destaque nacional. Então, para nós termos uma figuração dele, uma representatividade dele, como é a nossa escultura em homenagem, é uma forma também de eternizar a memória dele, eternizá-lo junto a nós. Teve uma festividade de comemoração também, né, a comemoração, o aniversário do Manuel, então foi uma decisão do governo, ele tinha falecido recentemente, né, de eternizar essa memória dele, né, fazer uma homenagem para o nosso grande poeta, e aí se escolheu fazer uma escultura e deixar bem no coração da nossa cidade, da nossa capital, representando esse sofá que ele sempre, o sofá tradicional da sua residência, e ele com esse sorriso, como uma forma de estar saudando a população, né? A Gerência de Patrimônio, ela tem entre as suas ações o trabalho com os nossos patrimônios registrados e os bens culturais. E patrimônios tombados também. Então a gente trabalha com essa questão da preservação, né, da salvaguarda da memória do nosso estado, e a literatura ela está inserida dentro da nossa gerência. Então assim, em 2017 a gerência ela atuou fazendo os pareceres técnicos de aprovação ou não
dessa realização ou não da estátua, né? E como era de um consenso, é uma figura representativa para nós, no nosso estado, nós trabalhamos fazendo essa parte burocrática para poder ter a concretização, né? Porque existem 3 etapas. É a parte burocrática, depois é o trabalho do artista e a etapa que é a etapa da devolução para a população desse resultado. Do período da realização da estátua até essa revitalização que a gente teve, principalmente após o vandalismo, então a gente tem uma média de que aproximadamente, para mais um pouquinho, de R$500 mil. Lembrando que isso foi em 2017 até o nosso atual período nós tivemos grandes mudanças, né, nos orçamentos, então ficou aproximadamente esse valor. Eu fiz essa restauração justamente porque eu sou o autor da peça. A legislação brasileira determina isso, que só o autor pode restaurar, modificar, mexer na peça. Nenhuma outra pessoa pode fazer isso. Então eu remodelei esse pé, aí ele passa pelo processo de fundição, que é a cera, depois o retoque da cera, depois ele vai para a fundição, é retocado e foi colocado internamente no pé um tubo de 1 polegada que subiu. Eu fiz na obra lá, eu abri em cima do joelho para que esse tubo pudesse entrar e ser soldado na parte de cima, por dentro, para que esse pé ficasse protegido, né, contra vandalismo. E eu também coloquei uma iluminação, eu contratei um iluminador daí da cidade de Campo Grande, que está acostumado a trabalhar com espetáculos, que eu queria uma iluminação cênica, né, que o Manuel de Barros à noite tivesse no seu palco iluminado para que fosse visitado a qualquer hora do dia, tanto do dia quanto da noite, né, e também que inibisse o vandalismo. E em seguida, depois de fazer toda essa restauração, eu fiz a revitalização de todos os pontos de desgaste que normalmente ocorrem mesmo. Essa escultura já está há anos ali sem nenhuma revitalização. Depois dessa revitalização foi retirada a pátina antiga, porque foi soldado, tudo lixado novamente, dado acabamento que ficasse igual à escultura do Manuel. E aí sim uma nova pátina foi colocada nele com cera protetora para que ele dure mais alguns anos sem nenhum tipo de desgaste. Muito legal essa revitalização da estátua do nosso poeta, né? Tem intervalo agora, o Fazendo Arte volta daqui a pouquinho. Uma nova lei acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa. Essa é só uma parte do trabalho dos deputados e se expande por todo o estado. A atuação da Assembleia está no negócio da Franciele, que abriu as portas graças aos incentivos fiscais e gerou empregos. Está no ensino do Pedro, na valorização do professor Caio e na ronda escolar das escolas. Está no bem-estar do Mariano, que não precisa viajar quilômetros para o seu tratamento. Também está na terra da Cleo, que produz com subsídios da agricultura familiar. Seja na defesa dos direitos de cada cidadão ou na proteção do meio ambiente, o trabalho da Assembleia está nas leis, na fiscalização dos recursos, nas políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e transformam a vida da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. O Dia dos Povos Indígenas é celebrado em 19 de abril e para falar um pouco a respeito de sua representatividade para a nossa cultura, o Fazendo Arte de abril de 2024 contou com a participação do cacique Josias, responsável pela aldeia urbana Marçal de Souza, localizada em Campo Grande, que também destacou algumas curiosidades do local. 19, Dia dos Povos Originários, Dia dos Povos Indígenas, né, que é uma data de reflexão, uma data de luta, de resistência. É uma data de comemoração, né, dos povos, né, somos 305 povos no Brasil, só aqui no estado somos 116 mil cidadãos indígenas, somos 8 etnias no estado de Mato Grosso do Sul,
né, está concentrada a maior parte dos terrenos, dos Guarani, e é um momento histórico. E eu tenho a certeza que cada dia mais nós estamos avançando, estamos ocupando esses espaços que é direito nosso. Em questão do artesanato, em questão da nossa dança, da nossa pintura, das nossas comidas típicas. E isso tem ajudado a fomentação, né, dos povos do Mato Grosso do Sul, né, das outras etnias, né, dos cidadãos sul-mato-grossenses. Então, acho que nós temos contribuído para isso. A aldeia Marçal de Souza, ela é uma referência para as outras comunidades, pela organização. Sempre trabalhamos no coletivo, sempre buscar a coletividade, sempre estar buscando essa união entre povos, né? A comunidade, a aldeia, o memorial, a escola é sempre aberta para todos que quiserem conhecer, quiserem fazer a visita, conhecer a aldeia Marçal de Souza. E isso é o espírito, né? O que as grandes lideranças buscavam, né? Então, eles deixaram um legado, todos que passaram, né, deixaram um legado, e nós, como cacique, devemos deixar também um legado, deixar para as outras gerações, né? O Marçal de Souza é essa referência a nível de estado, e é importante para o sul-mato-grossense conhecer essa cultura que é muito linda e muito valorizada. Todos nós conhecemos a história do Marçal, em homenagem, em memória ao grande líder Guarani, Kaiowá, né, que foi assassinado, foi morto, e foi feita essa escolha, né? Então, hoje, a aldeia Marçal de Souza, ela tem essa representação, né, de um grande líder. O que ele falava está se cumprindo tudo hoje, que nós ia ter jovens que iam estar ocupando os espaços, e estão ocupando os espaços, jovens que iam estar dentro das faculdades. Então, ele já tinha uma mentalidade pelos nossos direitos. E uma das frases deles era que nós não podemos perder essa essência de ser indígena onde nós for, né, seja na faculdade, seja onde nós moramos, seja onde nós vivemos. E a gente precisa ter esse espírito de guerreiro. E ele foi um grande guerreiro, um grande líder. Esse local foi, né, ele foi cedido, era uma área da FUNAI, e foi cedido para a prefeitura, né, na época. E ela é uma área que foi construída por 4 ruas, né, são 145 casas. Ela tem várias curiosidades. Hoje o memorial ele carrega o nome da cacique Enir, né, foi uma da primeira mulher cacique do estado, né. Então teve um papel muito importante para nós, né, lutou, uma mulher guerreira, né, foi uma mulher que batalhou pelos nossos direitos, que esteve também, né, em vários enfrentamentos, né, do movimento indígena aqui dentro de Campo Grande, né, por moradia, por educação, por saúde. Temos hoje a nossa escola, né, que nós temos também 2 grades curriculares no currículo da escola, a nossa língua terena, a nossa arte terena também, que é muito importante ter esse fomento, essa valorização, né, e a escola tem um papel fundamental, né, que onde nós aprendemos, né, onde nossos filhos estão lá estudando, né, estão aprendendo da nossa língua, estão aprendendo da nossa cultura, que a gente não pode deixar isso morrer, a gente não pode deixar isso acabar, porque a gente sempre fala que nós estamos numa selva de pedra, e o que vai resistir, para nós existir, é a nossa cultura. Você sabia que Mato Grosso do Sul é o 3º estado brasileiro com as maiores proporções de pessoas quilombolas residindo em territórios delimitados? A comunidade Tia Eva, localizada em Campo Grande, é exemplo disso. Confira a matéria a respeito desse local tão importante para a nossa cultura regional. A população quilombola do Brasil é de 1.300.000 pessoas, sendo que 2.500 residem em Mato Grosso do Sul, conforme dados do IBGE. No entanto, o estado ocupa a 3ª posição no ranking com as maiores proporções de quilombolas residindo em territórios delimitados, a exemplo da comunidade Tia Eva, aqui em Campo Grande. Hoje a comunidade ela tem em torno de 450, 500 pessoas moradoras aqui, né? Em torno de 150 famílias e esses descendentes, né? Mas tem alguns que não são ainda descendentes que ainda moram aqui. A própria história de José Antônio Pereira cita que quando ele chega aqui já havia algumas pessoas na região do Cascudo que possivelmente seria a comunidade Tia Eva, né?
Então, assim, culturalmente e para a memória do estado de Campo Grande, a comunidade Tiaeva é muito importante, né? Uma representatividade muito forte. Muito forte, exatamente. Então, nós temos registro falado de Tiaeva de 1887, elas já estariam por aqui, né? Mas a comunidade é datada de 1905, né? Em 1905, Tiaeva vem com sua família, suas filhas e mais algumas pessoas de Mineiros, Goiás, e ela vem para cá, para essa região aqui de Campos de Vacarias e se instala aqui na comunidade e logo ela fica famosa na sociedade. Apesar dela ser uma ex-escrava, mas ela é dotada de vários saberes. Ela sabia cozinhar, ela era parteira, ela era benzedeira. Então ela tinha assim, vários dons e com esses dons ela conseguiu angariar algum valor, onde ela comprou esse pedaço de terra aqui e aí ela foi crescendo e todo mundo que precisava de algum tipo de serviço, na época a maternidade era difícil e ela sendo parteira o pessoal procurava muito ela por aqui. Devota de São Benedito, Eva Maria de Jesus levantou essa igreja em homenagem ao santo em meados de 1905, como promessa por ter sido curada de uma ferida que nunca cicatrizava. Ela morreu em 1926 e foi enterrada aqui na frente. Quase 50 anos depois, os ossos da tia Eva foram transportados para este túmulo construído aqui dentro da igreja. Era muito devota de São Benedito e fez esse voto que se fosse curada, chegava aqui e ia construir uma capelinha de São Benedito, se fosse curada. E essa ferida que ela tinha na perna chegou a sarar. Aí, em 1912, ela fez uma capelinha de madeira e aí depois desmanchou essa de madeira e construiu essa que está aí de 1919. Eu cheguei a ver pessoas serem enterradas aí, primo meu ser enterrado aí. Até onde é que está aquelas casas lá no fundo, ali tem pessoas enterradas ali. Aquelas casas estão em cima de Catatumba ali. Como formas de homenagear tia Eva e seu santo devoto, a comunidade quilombola realiza anualmente a festa de São Benedito. A festa de São Benedito hoje ela completa 105 anos, né? De segunda e terceira semana de maio. Ela tem o início com a missa, né? Aí a missa vai ser dentro do salão, até porque a nossa igreja lá, hoje nós não fazemos mais nada dentro da igreja por causa aguardando a restauração. Do sábado até o próximo sábado, será o terço, né? Teremos o terço às 19 horas, todos os dias. E aí no sábado tem o baile, domingo o pagode novamente e a semifinal do futebol no domingo, né? Alô, comunidade São Benedito! A hora é essa! Veio lá de Goiás, a mais bela estrela negra. E aí na próxima semana nós fazemos o encerramento da festa, também na sexta-feira com o pagode, sábado com baile, né? Domingos pagode e baile, a final do torneio no nosso campo lá em cima. E sim, são 105 anos de festa. E a gente aguarda muitas pessoas aqui na comunidade. Normalmente enche, né? Na comunidade quilombola também há uma escola municipal de educação infantil e uma escola estadual, o Centro de Difusão da Cultura Afro-Brasileira Tia Eva, destinado a reuniões e festas, e um campo para jogar bola. Se você ficou interessado em conhecer o local, basta entrar em contato com a Associação dos Descendentes de Tia Eva pelo telefone celular 67 99141 1487 e falar com o Ronaldo.
Agora você confere uma entrevista que eu fiz com o Eduardo Kanashiro, presidente da Associação Okinawa de Campo Grande, que falou ao Fazendo Arte de Abril sobre os 115 anos da imigração japonesa no Brasil e também a respeito da representatividade dessa colônia para a cultura regional. Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o Eduardo Kanashiro, ele é presidente da Associação Okinawa de Campo Grande e a gente vai estar conversando a respeito da representatividade da colônia japonesa para a nossa cultura regional de uma maneira geral, né? A imigração japonesa no Brasil, ela completa neste ano 116 anos, já que aconteceu em 1908. Só que aqui em Campo Grande, os japoneses começaram a chegar a partir de 1914, o que configura então 110 anos aqui na nossa região. E justamente eles vieram para cá porque aqui estava sendo construída a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, né, presidente? Em 1908, eles vieram especificamente para trabalhar nas lavouras de café. Entretanto, muitos deles não se adaptaram, né, e eles foram para Santos para trabalhar como estivadores e neste mesmo período, em 1908, eles ficaram sabendo, né, da construção da Estrada de Ferro, nesse trecho compreendido entre Bauru e Porto Esperança, em Corumbá. E resolveram se aventurar nessa construção, porque o salário era maior, né, devido aos perigos da região do pântano, né, era muito perigoso, e resolveram aceitar esse trabalho. Partiram duas frentes de trabalho, uma de Itapura, né, quase na divisa com o estado de Mato Grosso, e a outra lá de Porto Esperança, em 1908. Vieram essas duas frentes, se encontraram aqui em Campo Grande em 1914. Conforme dados do Consulado do Japão no Brasil e também com base em informações do IBGE, Mato Grosso do Sul abriga 30 mil descendentes de japoneses, sendo a terceira maior colônia do Brasil. Eu queria que você falasse, então, presidente, a respeito da representatividade dos japoneses para a nossa economia, cultura, esporte e culinária. Com o término, né, da construção da Estrada de Ferro, muitos deles resolveram se fixar aqui em Campo Grande. Acharam, né, que teriam uma boa oportunidade. E cada um foi constituindo a sua família. Foram criando seus filhos, deram estudo e foram se formando. Cada um na sua área, dando a sua parcela de contribuição para o nosso município. O sobá caiu no gosto do campograndense, tanto é que na Feira Central tem um monumento do sobá, né? E em meados de 2006, a prefeitura baixou um decreto instituindo o sobá como patrimônio imaterial do município de Campo Grande. E em 2018, 2019, também a prefeitura, juntamente com a feira, resolveram fazer um concurso à base de carne bovina. Estavam concorrendo o sobá, o espetinho e o arroz carreteiro. O sobá ganhou. Hoje, aqui no estado, especificamente em Campo Grande, nós temos duas associações relacionadas à comunidade japonesa, que são a Associação Okinawa de Campo Grande e a Associação Nipo-Brasileira. Eu queria que o senhor evidenciasse qual que é a diferença entre essas duas associações ligadas, né, aos japoneses aqui no estado. A Associação Nipo-Brasileira, ela representa as 47 províncias que existem no Japão. As províncias são semelhantes aos estados, né? E a Associação Okinawa, né? Okinawa é um estado pertencente ao Japão.
e devido às culturas, né, da ilha de Okinawa ser um pouco diferenciada, né, então houve essa separação, né, da Associação Okinawa com a Associação Nippo. Agora, presidente, eu queria que o senhor evidenciasse a importância da Associação Okinawa de Campo Grande para a cultura regional de uma maneira geral e quais os serviços que ela disponibiliza para a colônia japonesa e também para a população em geral. A Associação Okinawa de Campo Grande conta atualmente com 183 famílias associadas, né? Nós temos as atividades aqui na associação, né, a prática da dança, do canto, né, que é também da língua de Okinawa. Temos também outros esportes, culturas também daqui do Brasil, né? O pessoal que pratica Tai Chi Chuan, tem o pessoal que pratica dança de salão, né? Temos também o ensino da língua japonesa. Presidente, muito obrigado pela sua participação no programa Fazendo Arte da TV Alemes e foi um prazer, né, estar conversando com o senhor a respeito dessa representatividade tão forte da colônia japonesa aqui para Mato Grosso do Sul. Eu que agradeço essa oportunidade de poder contar um pouco da história da Associação Okinawa de Campo Grande. A primeira retrospectiva do Fazendo Arte deste ano, com as principais entrevistas e reportagens exibidas em 2024, fica por aqui. Lembrando que em fevereiro vai ao ar a segunda parte da Retrô do ano passado. Um grande abraço a todos e, novamente, um feliz ano novo cheio de cultura, muita saúde e diversão.